a corrida, do jeito que a gente está acostumado a ver, elas são muito dependentes do atrito do pneu com o chão. A gente pode perceber isso na troca de pneus ao longo da corrida. Isso, né? você tem 2, 3 trocas de pneu às vezes, né? Que você tem pneus que duram centenas de quilômetros, diferente dos pneus que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso carro, que é na casa de dezenas de milhares de quilômetros. Então você vê que são pneus que têm um desgaste muito maior para oferecer um atrito muito maior. E por que a força de atrito é importante numa corrida? A gente está falando de acelerar melhor, porque a aceleração ela vai funcionar tanto para você aumentar a velocidade, quanto para você diminuir a velocidade, quanto para você fazer curva. Essas três ações da corrida dependem de aceleração. Então, ele vai aumentar de velocidade, ele vai diminuir de velocidade, ele vai fazer curva e depende muito do atrito do pneu com o chão para isso. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos nas análises de obras do PAS-1 e dessa vez a gente vai analisar uma obra de física e o convidado é o professor Cícero. Bem-vindo, prof. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal, analisar mais uma obra de física e ver o que sai disso aí. Então, bora para a Física da Corrida do Átila e a Marina. É um vídeo do canal Nerdologia, né? Famosíssimo canal. Conheço. Muito para quem gosta de ciência e tal, é um canal muito famoso. Ele tem um alcance muito bom, né? Muito bom. E nesse vídeo, que aliás é um vídeo muito denso, né? Eu não sei se até que eu fiquei com a sensação de que o Átila fala rápido nesse vídeo, mas acho que é porque ele mais faz muita síntese do que fala rápido. Porque ao final do vídeo, assim, eu me senti é um vídeo denso, você precisa parar e pensar. E, inclusive, é um vídeo muito interessante para ser uma obra do PAS. Porque é um vídeo curto, acho que são coisas de 6 minutos o vídeo, mas ele traz muita coisa típica do primeiro ano e coisas que não são típicas do primeiro ano. Mas as obras de física, elas sempre fazem meio isso, né? Então lá, ele vai fazer um questionamento interessante no começo do vídeo, que vai ser o desenrolar de boa parte do raciocínio dele. Ele vai citar datas, né, nos anos 60, os carros já chegavam a mais de 400 km por hora, e depois, no final dos anos 90, os carros já tinham rompido a barreira do som, né, da velocidade do som, mais de 1.200 km por hora. E por que os carros de corrida hoje em dia raramente passam de 400 km por hora? Esse é o questionamento que ele faz. E aí isso aí vai desenrolar, vai ser o fio que vai governar o vídeo todo. E ele vai passar por diversos aspectos da física. Então, a primeira coisa interessante aí, né, só para a resposta rápida para essa pergunta é: porque esses carros que chegavam nessas velocidades andavam em linha reta? Eu tava aqui, tem curva. Ponto, né? Sim, isso, você quer então, morrer? Isso daí é a primeira parte da resposta, que é a mais importante. Então, geralmente as corridas envolvem curva e assim, as corridas envolvem curva pra ficar legal, né? Porque se fosse uma linha reta, ia ser que carro é melhor, acabou. Isso, que lembra muito as corridas de arrancada, né? As corridas de arrancada, elas são... E a competição pelo carro mesmo. Isso, Quem tiver o carro melhor ganha. Isso, e ponto. E tem alguma habilidade do piloto envolvida. Arranca bem. Mas, assim, o carro é preponderante na preparação da corrida. Leia-se Velozes e Furiosos, né? Isso, por exemplo. E aí ele vai passar primeiro por aspectos da química, ele vai citar as peças de turbo e supercharger, que são peças que aumentam artificialmente a quantidade de oxigênio no motor. Então, um carro que é turbo ou um carro que tem compressor mecânico, que é o supercharger, ele vai acumular oxigênio e vai jogar esse oxigênio junto com o combustível dentro da câmara de explosão do motor. Aí já são coisas novas, né? Porque apesar da gente já ter ouvido falar de turbo, eu não conhecia supercharger, sabe-se lá, eu só sei que sai negócio azul. E aí, não necessariamente é negócio azul. O que importa é que tenha mais oxigênio na mistura dentro do motor. E isso é curioso porque isso é um tema típico da física do segundo ano. E não do primeiro ano. De máquinas térmicas. Máquinas térmicas, termodinâmica. Mas esbarra um pouco na combustão, que eles veem na química, né? Exatamente. Então, não deixa de ser... A gente volta pro primeiro. Então a gente tem um pé no segundo ano na física, mas tem um pé legal na química do primeiro ano, porque a gente está falando de uma reação química
E um dos reagentes é o oxigênio, né? Que é a combustão. Então, um dos problemas dos carros é que às vezes falta oxigênio no motor. Então, ele injeta gasolina, mas aí o motor afoga, né? É um termo que existe, não sei se as pessoas hoje em dia ainda sabem exatamente o que quer dizer um motor afogar. É porque é uma mistura de líquido, né? Gasolina ou álcool com ar. E aí, se você tiver combustível demais e comburente de menos, o motor não tem a combustão do jeito certo. E o que o turbo vai fazer é aumentar a quantidade de comburente. E isso, ou seja, oxigênio, né? Você tem uma combustão top. Isso. E aí você consegue fazer duas coisas. Você consegue colocar mais combustível, que ele vai queimar, e você consegue uma queima mais eficiente, né? O problema é que você aumenta muito a pressão dentro do motor. Então, isso geralmente gera desgaste. O motor tem que ser feito do jeito certo, né? E depois que ele fala isso, ele cita o nitro, né? Isso também é um termo relativamente famoso. Velozes e Furiosos, mais uma vez. E ele fala do óxido nitroso, né? O N2O. Mais uma vez é pescando na química inorgânica, Isso. Né? E aí vai falar de um óxido. Então, pode aparecer, imagino que possa aparecer numa prova de Mais uma vez, química. vamos abrir aquela janela aqui na análise. Mais uma vez, uma interdisciplinaridade dessa matriz. Mais uma vez. Que é uma melhora gigante que a gente viu no surgimento dessa matriz. Exatamente. Então, muito mais fácil você articular conhecimentos referentes aos conteúdos do primeiro Você ano. pode abordar uma obra e várias matérias, né? Então... E aí fica mais fácil, né? Você não estuda aquela obra, entre aspas, em vão. Isso. Porque você tá com ela flutuante na vida. Não, ela tem um encaixe. Ela tem um encaixe. E aí, ele vai... Bem, a ideia é a mesma. Você vai injetar oxigênio dentro do motor, né? Só que agora é pela via química. Você não vai forçar oxigênio atmosférico dentro do motor. Você vai simplesmente injetar um líquido que dentro da câmara do motor ele vai se separar e vai formar gás oxigênio lá dentro e vai favorecer a combustão. Em vez de pegar oxigênio do ar, eu pego oxigênio do composto químico. Óxido nitroso, isso. E aí, lá dentro, ele vai separar do nitrogênio e vai favorecer a combustão, né? E aí, dito isso, ele vai avançar, né, para umas questões interessantes de atrito, porque a corrida, do jeito que a gente está acostumado a ver, pneus, especialmente pneus de borracha, pistas de asfalto, né? Elas são muito dependentes do atrito do pneu com o chão. A gente pode perceber isso na troca de pneus ao longo da corrida. Isso. Né? Uma corrida relativamente curta, você tem pneu. 2, 3 trocas de pneu, às vezes, né? Que você tem pneus que duram centenas de quilômetros, diferente dos pneus que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso carro, que é na casa de dezenas de milhares de quilômetros. Então, você vê que são pneus que têm um desgaste muito maior para oferecer um atrito muito maior. E por que a força de atrito é importante numa corrida? A gente está falando de acelerar melhor, porque quem transmite... A graça da corrida é a aceleração, né? Toda essa questão da gasolina... É a aceleração. Você usou a palavra certa. Não sei estamos no primeiro ano. Não sei se você teve até a ideia de falar. Eu fui no sorvete lá. Porque a aceleração, ela vai funcionar tanto para você aumentar a velocidade, quanto para você diminuir a velocidade, quanto para você fazer curva. Essas três ações da corrida dependem de aceleração. E essa é a graça, né? Do Pais 1 nessa obra. Isso. Então, ele vai dizer que a força de atrito é quem transmite essa força para o asfalto e é o que faz o carro acelerar. Isso no sentido físico mesmo. Ou seja, ele vai aumentar de velocidade, ele vai diminuir de velocidade, ele vai fazer curva e depende muito do atrito do pneu com o chão para isso. E isso é tema preponderante na corrida e eu acho que se essa obra aparecer na prova, vai ser aí. É aí que eu apostaria que a parte da física vai aparecer. Então, né? é tudo de cinemática, né? Até movimento circular por causa da curva. Isso. E talvez apareça uma dinâmica de movimentos também, falando de força centrípeta, né? E ele fala de uma limitação interessante da corrida, que é a questão da curva. Porque... Ele fala disso muito de passagem, é um tema que eu não sei se os meninos tiveram aula, porque nem sempre dá tempo de falar sobre isso, mas é a maneira como a gente percebe a aceleração. Por quê? Na física, quando você está estudando no primeiro ano, você sempre vai fazer as análises a partir de um referencial inercial,
99% das vezes é isso que você vai fazer, dando aula de física e resolvendo questões. Então, é o que os meninos estão acostumados a fazer. E aí, o que acontece? O ser humano, ele não está sempre num referencial inercial. Especialmente quando você está dentro do carro, numa corrida, o seu referencial normalmente não é inercial. E aí a gente prefere falar das acelerações que a gente sente dividindo em 3 eixos do corpo. É um troço muito legal de falar, inclusive linkando com a biologia. Não sei se caberia no primeiro ano de biologia. Porque quando você acelera... quando você acelera para frente ou para trás, ganhando ou perdendo velocidade, a gente chama de aceleração frontal. Né? E isso o ser humano geralmente suporta bem. A gente aguenta grandes acelerações frontais. As acelerações laterais são o nosso fraco. Então, quando a gente é acelerado de lado, e é o que acontece na curva, quando a gente tomba. A gente tem desequilíbrios no cérebro e a gente desmaia. Se a aceleração for muito forte, você vai ter problemas de irrigação. Infelizmente, não é tema do País 1, mas é legal. A aceleração lateral muito forte, você vai interferir na distribuição de sangue no cérebro. E aí a pessoa começa a ficar sonolenta ou às vezes até chegar a desmaiar. Então, se a gente tivesse... A gente até poderia fazer carros que fazem curvas em velocidades mais altas. Mas não dá pra dirigir com o ser humano. Que é o dilema dos pilotos de caça, né? Piloto de caça, eles dão uma apagada, né? Eles dão uma apagada e eles têm uma roupa especial, né? Sem aquela roupa eles não conseguem pilotar. É uma roupa que trava o sangue na cabeça. Porque no avião você ainda tem a aceleração vertical, que é o terceiro eixo, né? Então é frontal, lateral e vertical. É o G-suit, né? Isso. E aí, que os astronautas também usam, né? Então, o carro de corrida ia precisar de alguma coisa assim para o piloto conseguir dirigir. Mas aí ficaria muito complexo e muito arriscado, né? Porque já vai perdendo o sentido da coisa. Vai começando a perder o sentido. Você criar uma corrida de piloto de caça não faz sentido. Não faz muito sentido, onde um erro fatalmente levaria à morte, né? E aí um piloto que estivesse passando mal ou que desse uma... Qualquer variância, Ele vai... Temos um problema grave. Isso. E aí você vai deixar de ter um esporte, vai ter uma coisa diferente. Eu não sei classificar o que é. Embora muita gente questione se corridas de carro são esporte também, né? E, por último, ele ainda fala de resistência do ar, que é um tema que normalmente é evitado. Porque é difícil. Porque é difícil, é matematicamente difícil. Mas ele fala de passagem, ele fala de hidrodinâmica e fala de resistência do ar. Que são 2 temas escorregadios que aparecem ali no primeiro ano, mas nem sempre todo mundo estuda mesmo. Ele vai falar do efeito do ar, né, do atrito do ar com o carro. E ele fala do problema da resistência do ar, porque quanto mais rápido o carro está, mais ar ele desloca, né? A gente não tem muito essa noção, mas um carro de rua, andando numa velocidade absolutamente ordinária, de 60, 70 km por hora, ele desloca alguma coisa perto de 50 quilos de ar por segundo. Credo. Por segundo. Então, a quantidade de ar que ele tira do caminho dele é imensa. E muito da força de resistência do ar vem daí. É uma criatura do País 1. Uma criança do País 1 pesa 50 quilos. É um saquinho de cimento, né? É um saquinho de cimento por segundo de ar que ele tira, né, do caminho. Então, é mais do que a maioria das pessoas... Imagina o caminhão, né, que faz essa Isso. E quando você tá mais rápido, você desloca mais, né? Porque você acaba interferindo numa coluna de ar maior. E isso é um problema muito sério, né? Porque você acaba limitando muito a velocidade máxima em termos de potência de motor. Você precisa de motores muito potentes para acessar essas velocidades aí. Então... Tem aquelas estratégias físicas também, né? Do aerofólio, essas coisas assim. Aí ele cita isso também na obra. O aerofólio, ele, incrivelmente, ele serve para aumentar a resistência do ar. Ih, não entendi nada. Eu jurava que era para diminuir. Então, ele é o que faz assim que aumenta a área do contato? Tem aerofólios que são móveis, a maioria deles é fixo, mas a ideia do aerofólio embora ele aumente a resistência do ar, ele não é feito para isso. Ele é feito para que o ar empurre o carro para o chão. Ah, ele usa a resistência do ar a seu favor. Isso, e aí isso é muito legal porque faz com que a força normal sobre o carro seja maior que o peso.
Então a gente já tá falando de 2 áreas ali, né? Cinemática, Isso. dinâmica, tudo junto. Isso. E aí o carro fica grudado no chão. O que Isso aumenta o facilita atrito, aumenta a aceleração, aumenta a frenagem e melhora a curva. Você paga o preço da resistência do ar, mas você ganha... Um motor bom vale a pena. O motor bom vale a pena. Que é o que A especialmente, corrida quer. especialmente o carro de Fórmula 1, ele é especializado em fazer isso, né? No carro de Fórmula 1, a força normal é maior todo do que o formatinho. dobro do peso. Nossa. E isso leva a gente a um raciocínio interessante, né? A força que é feita verticalmente para baixo é maior do que o peso do carro. Uhum. Isso faz com que ele pudesse ser dirigido de cabeça para baixo, né? E ele cita isso no vídeo também. Porque Por que isso consegue acontecer, né? Porque agora Ele eu vou ter gruda o ar aqui. grudando ele para cima e é maior que o peso, então ele consegue grudar num teto, em tese, Caraca, né? que loucura. É, porque aí você tá falando Mas de... aí você tem que ter as mesmas condições, né? Sim. De atrito, perigo. Você tem que construir um Isso. asfalto no teto. No teto, isso. E aí você conseguiria, Meio em tese. estranho. Ninguém nunca fez, mas eu confesso Você que eu faria. queria ver. Eu queria ver isso acontecer um dia. E aí ele encerra falando sobre esse tema, né? Sobre as acelerações que as pessoas sofrem e como que o atrito interfere na corrida de maneira geral. Eu acho que é uma obra muito legal. Acho que quem assistiu o vídeo, é um vídeo curto, mas é um vídeo que, assim, em 6 minutos, ele vai te levar aí para uma casa de meia hora, 20 minutos De estudo, de né? estudo, no mínimo, sabe? Para você então lembrar acho que é tudo. até legal. Você vê esses 6 minutinhos, aí vem aqui, vê essa análise, volta pros 6 minutinhos e vai lá. elaborando. E serve como uma excelente revisão. Imagino o pessoal aí que estiver mais próximo da prova do PAS, não sei em que momento que as pessoas vão escutar a gente aqui no podcast, mas Interessantíssimo. fazer essa revisão aí, com um pouco de tempo antes da prova, para você rever muita coisa de física. Vai ter muita coisa legal lá para os meninos conseguirem estudar, analisar e relembrar. Então, obrigada, Cícero. Eu que agradeço, espero que vocês arrebentem na prova e até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.